daquilo que nós perdemos, daquilo que foi tirado. Então o livro de Joel tem muitas profecias, algumas ainda não se cumpriram. Capítulo 3, muitas coisas ainda estão para se cumprir. Mas muitas coisas, ela nos leva a sair de uma situação, um ensinamento, para sairmos de uma situação de carestia, de roubo. E no versículo 31 ele nos fala: não temas, ó terra, regozijai-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Um dos roubos que acontecem quando o inimigo vem contra a família, contra a nossa casa, vem contra a nação, é o roubo da alegria. Sem nos apercebermos, o inimigo, a primeira coisa que ele rouba é a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa fé, o nosso ânimo. Então ele vem para tirar, roubar. E o profeta, ele nos ensina o povo de Israel, ensinava o povo de Judá, mas ele também nos ensina a nós, nos dias de hoje, como sairmos de um ataque feroz do inimigo. Então o versículo de número 15, ele diz: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Em todas as coisas que nós vemos, sempre o olhar está para a igreja, sempre o olhar está para aqueles que confiam em Deus, sempre o olhar está para aqueles que têm fé em Deus. E a primeira palavra que nós ouvimos é: onde está o seu Deus? Você não vai na igreja, você não louva a Deus, você não é um dizimista, você não é um ofertante. Onde está o Deus que você serve? Então sempre um olhar recai sobre nós. Por isso que eu digo que a igreja tem que ser o diferencial. Nós temos que ser o diferencial. E como somos o diferencial? Crendo em Deus, estando em aliança com Deus, consertando a nossa vida, não deixando brechas para que o inimigo entre e venha nos roubar, venha nos envergonhar. A palavra do Senhor diz: nunca mais o meu povo será envergonhado. Então nós temos que buscar essa palavra. Então quando Joel ele traz a palavra, ele diz: olha, essas coisas, ele começa no primeiro capítulo, ele diz: essas coisas já aconteceram, porque vai se repetindo de geração em geração, vai se repetindo nas nações. É só nos afastarmos de Deus, o inimigo vem. Como é que o inimigo vem? Quando estamos desprotegidos, quando nos afastamos de Deus, ele entra com fúria. E uma coisa que nós devemos saber: o inimigo não vem para brincar, né? O inimigo, ele veio roubar, matar e destruir. Então ele não vem brincar, ele já vem com o intento, ele já vem para destruir, vem para matar, ele vem nos roubar. Então a situação era de tristeza, e era o roubo da alegria. Era o roubo da alegria. Quando o inimigo rouba a alegria, o que ele deixa? Ele deixa a tristeza. A tristeza é o roubo da alegria. Quando eu declaro: eu estou triste, é porque eu perdi a alegria. Ah, estou muito triste, os últimos acontecimentos têm me deixado triste. Então a tristeza é o roubo da alegria. O normal é estarmos alegres, o normal é estarmos felizes, mas quando o inimigo entra, ele traz uma sensação de tristeza, uma melancolia, um lastimar, uma infelicidade, um desgosto, um abatimento moral e físico, vai tomando conta de nós. Nós estamos muitas vezes, o nosso abatimento moral, estamos cabisbaixo, tristes, angustiados.
e sentimos em nosso físico também. Uma palavra que Davi fala do processo que ele estava vivendo, depois de um pecado que tomou conta da vida de Davi. Ele começa a relatar como que ele estava se sentindo. Salmo de número 32. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos de número 32. Ele começa a relatar, o título é Alegria do Homem Perdoado. Ele tinha entrado em um processo de pecados, de erros, mas agora ele estava buscando alegria no perdão. E ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Buscar o perdão. Então, Davi, ele começa a relatar por que ele estava triste, por que ele estava angustiado. Era o pecado na sua vida. Bem-aventurado quer dizer muito feliz, é aquele que goza da alegria, cuja transgressão é perdoada. O que é uma transgressão? É um pecado, uma culpa, uma hipocrisia. E muitas vezes nós não nos apercebemos que o inimigo entra contra uma nação, porque uma nação ela se afasta de Deus. Ela começa a viver o seu pecado, a hipocrisia, e ela vai se afastando de Deus. E isso vem contra a nação e acaba envolvendo a todos. Abra a tua Bíblia em Provérbios, de número 28. Provérbios, capítulo 28. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Deixará. As nossas transgressões nos levam ao quê? A deixar de alcançarmos a misericórdia. Alegria roubada pelo pecado encoberto gera enfermidade. O que o salmista, ele relatava, quais eram os sintomas que ele estava sentindo? Veja no capítulo 32 de novo, no versículo 3, ele diz: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido de dia e de noite. Enquanto eu me calei, enquanto eu não falava com Deus, enquanto eu não confessava, enquanto eu não buscava a presença de Deus. No versículo 4 ele diz: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. O meu humor, insatisfação, nada alegrava, nada podia trazer alegria ao coração. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Uma depressão começou a tomar conta de Davi. Algo muito ruim começou a entrar na vida de Davi, que ele sentia dores nos ossos, sentia dor em seu corpo, sentia dores, e ali ele buscou a Deus. E ele, no versículo de número 5, ele diz: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar,
até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Buscar, confessar, pedir perdão a Deus. Muitas vezes nós temos que orar pedindo perdão pela nossa nação. Muitas vezes nós entramos numa discussão de políticas, começamos a acusar um político, acusar um governo, acusar o outro, tomamos partidos, mas nós como cristãos, nós devemos orar pela nossa nação. Pedir para que Deus tenha misericórdia, que Deus venha perdoar os nossos erros, que Deus venha perdoar as nossas decisões erradas, que o Senhor venha ouvir a nossa oração. Por isso Joel, ele faz uma pergunta: aconteceu isso nos vossos dias? Nos dias de vossos pais? Você já ouviu falar sobre isso? Você já ouviu falar sobre carestia? Sobre receber o teu dinheiro e não dar para nada? Quem é jovem pensa que nunca passamos por isso. Havia dias no nosso país que, ao entrar em um supermercado, trocava de preço 3, 4 vezes num dia. E temos que buscar a Deus para que isso não volte, que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha tirar todo o mal da nossa terra, tudo aquilo que não provém de Deus. Apóstolo Tiago, na sua carta, abra Tiago capítulo 5, versículo de número 12, ele diz assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está entre vós alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração da igreja, a oração do justo, ela pode mudar a situação. Quando nós entendemos o poder da oração, se houver pecado, lhes serão perdoados. A unção, o derramar de óleo traz a cura. A unção, o simbolismo do Espírito Santo de Deus, porque nós fazemos o óleo da unção e pedimos: leva para a tua casa, unja teus filhos, unja os seus negócios. Porque a unção, ela quebra maldições. Quando cremos no poder do Espírito Santo de Deus. Então, se há pecado, confesse, orai um pelos outros. É um tempo de buscarmos a Deus. O que Joel estava dizendo? Olha, todo esse mal que veio sobre nós, só tem uma saída. E qual é a saída? É buscar a Deus. É orar, é clamar. Chame os sacerdotes, congregue o povo, chame o povo, santificai o povo. Há uma palavra para o ano 2022 que é anos de maravilhas. Mas o ano de maravilhas começa como? Santificação. Santificai o povo, buscai a santificação. O que é santificação? É nos achegarmos a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir para que não leve em consideração os nossos erros, os pensamentos contrários, que nós possamos agora ter uma oração de cura, uma oração de libertação, para que o óleo precioso desça sobre nós e possamos viver um ano de maravilhas. 2022 será um ano de maravilhas. Para quem? Para aqueles que creem, para aqueles que congregarem, para aqueles que buscarem. E a palavra diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança à vergonha, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? É um tempo de oração, é um tempo de clamar pela nossa casa.
Você é um sacerdote na sua casa. Reúna a tua família, ore com a tua família, ministra na tua casa. Não aceite a derrota, não aceite o inimigo vir roubar a alegria, roubar a prosperidade. Confia no Senhor. Alegria roubada. O inimigo, quando rouba a alegria, o que ele deixa? Tristeza, angústia, decepções. Tudo isso, o inimigo, quando tira, rouba a nossa alegria, ele vai deixando, no lugar da alegria, ele deixa a tristeza. Por isso, Davi, quando ele começa a sentir os primeiros sintomas, que não estava bem, que as coisas não iam bem para ele, quando ele começa a sentir dores no corpo, seus ossos doendo, ele diz: olha, quando eu guardei silêncio, quando eu não orei mais, quando eu parei de orar, quando eu parei de confessar, quando eu parei de buscar a Deus, eu comecei a sentir dores nos ossos, doenças, enfermidades, começaram a entrar dentro da minha vida. E ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Como é que nós conseguimos isso? Confessando todos os dias. Todos os dias nós somos pecadores, nós desobedecemos a Deus, nos afastamos de Deus, falamos palavras contrárias, damos crédito a palavras do inimigo. Tudo isso vai trazendo consequências em nossa vida. E se nós não nos apercebemos, nós vamos jogando a culpa nos outros. A culpa no governo, a culpa no vizinho, a culpa no pai, a culpa na igreja. Nós temos que confessar diante de Deus. Senhor, me ajude. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, me liberte de tudo isso. E ele diz no versículo de número 7, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Tu és o lugar onde eu me escondo. Onde eu me escondo de tudo isso que está se levantando no mundo? Em Deus. É nele que nós encontramos refúgio. É nele que nós encontramos alegria. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. E versículo 8 ele diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Senhor, me instrui, me ensine, mostre o caminho que eu devo seguir. Senhor, que eu não vá com a multidão. Senhor, que eu não entre nos mesmos pecados, Senhor, desse país. Mas, Senhor, que eu aprenda a te servir, que eu aprenda a preservar a minha casa em alegria, que eu aprenda a preservar os meus negócios com prosperidade. São orações que nós temos que buscar em Deus. Senhor, me ensina. Senhor, me mostra o caminho. Então o salmista, ele pedia para que Deus o instruísse, que Deus mostrasse qual era o caminho que ele devia seguir. E no capítulo 45, abra a tua Bíblia em Salmos de número 45, versículo 7, diz assim a palavra: tu amas a justiça e odeia a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Por isso, teu Deus, ele te ungiu com o quê? Com óleo da alegria. Te ungiu com óleo da alegria. Alegria é uma unção. Recebemos esta unção do Espírito Santo de Deus. A tristeza é o roubo da alegria. Quando vem a tristeza ao nosso coração, o abatimento, o desânimo, acende-se a luz amarela, algo não vai bem. Por que eu estou triste? Por que eu estou angustiado? Por que eu estou decepcionado? Por que eu não estou acreditando em nada? Acende-se essa luz. E Davi, então ele nos ensina que houve um momento no seu governo que ele começou a se sentir doente. Ele ainda, um homem governando, ele começa a se sentir doente. E ele percebe que
a sua enfermidade era resultado de um pecado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Sabe qual é o engano? Muitas vezes nós pensamos, não, o errado não sou eu. O pecador não sou eu. O problema é do governo, o problema é desse, o problema é daquele. Mas quando eu faço oração, Senhor, só eu pequei. Eu sou pecador. Perdoa o meu pecado. Eu não preciso procurar quem é o responsável. Se eu estou sentindo dores, se eu estou sentindo tristeza, o mal está em mim. E quem pode curar? Deus. Só Deus. Ele pode nos trazer uma unção diferenciada. Tu amarás a justiça. Tu amas a justiça e odeia a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. O Senhor, Ele nos traz uma unção de alegria. Alegria é uma unção. Por isso Joel nos fala do quê? De uma restituição. Restituir-vos-eis os anos que foram roubados. Um tempo que foi roubado. Quem é que rouba? O nosso inimigo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então a palavra do Senhor, ela nos traz o quê? Restituição. Trazer de volta. Versículo 25 do capítulo 2 de Joel diz assim: restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a largata, meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Quantos querem as maravilhas de Deus? Quantos querem as bênçãos de Deus? Então, confessar os pecados. Se há alguma enfermidade, busque a oração da fé perdoa pecados. A oração da fé cura enfermidades. A oração da fé muda toda e qualquer situação. Isaías capítulo 61. Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 61. A salvação é proclamada. Há um momento que nós estamos percebendo que o inimigo está furioso. O inimigo vem vindo furioso. O inimigo não esconde mais a sua astúcia, o seu modo de agir. Nós que temos que buscar uma saída em Deus. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória, em vez de cinza, que lhe dê glória, lhe dê alegria, lhe dê paz, lhe dê prosperidade, no lugar da tristeza. Há uma promessa de mudança. Há uma promessa que o Espírito do Senhor, que está no nosso Senhor Jesus Cristo, que agora habita em nós, Ele veio para ordenar acerca dos tristes de Sião. Quem é Sião? É o povo de Deus. O povo de Deus não pode estar na mesma tristeza do mundo. O povo de Sião não pode passar pelas mesmas amarguras que o mundo está vivendo. Ah, mas é todo mundo assim. Há uma diferença de quem serve
e de quem não serve. Há uma diferença, e nós temos que viver essa diferença. Nós temos que buscar em Deus. Então, ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória, em vez de cinza. No lugar cinza, um lugar triste, vem a glória, vem a esperança, vem a saúde, vem a prosperidade. E diz assim: vestes de louvor, em vez de espírito angustiado. Vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. A tristeza traz o quê? Um espírito de angústia. Parece que nada vai dar certo, parece que nada vai mudar, parece que tudo vai dar errado. Então é no Senhor que nós devemos buscar, ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória, em vez de cinza, óleo de gozo, em vez de tristeza, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Deus quer ser glorificado na sua vida, pela sua família, pelos seus negócios. Quando você é abençoado, Deus é glorificado. Quando a sua casa é liberta, Deus é glorificado. Deus quer a nossa mudança. Deus quer a nossa salvação. Deus quer a nossa libertação. E diz assim: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Quem é que vai fazer isso? Um povo de fé, um povo que serve a Deus. Lugares destruídos, famílias destruídas, de geração em geração. Ainda hoje pela manhã pregava sobre geração. Nós temos que ter uma meta, nós temos que avançar. Davi pedia a Deus para que ele não envelhecesse, ele não perdesse a sua vida, até cumprir a sua meta. Qual era a sua meta? Ensinar a nova geração, a geração que estava vindo. Nós temos que ser exemplo para essa geração. É muito fácil nós criticarmos essa geração. Essa geração é perdida, não vai dar certo. Mas nós fracassamos. Se a geração que nós estamos trazendo é uma geração fracassada, nós fracassamos no ensino, no exemplo, e nós temos que mudar isso. Por isso a palavra, ela traz sobre nós: e edificarão os lugares antigamente assolados. Os lugares que estavam assolados, as famílias que estavam destruídas, a juventude que não tinha esperança, não tinha fé. Através das nossas metas, através de buscarmos a Deus, nós trazemos a Ele alegria novamente. Mas para isso, Deus precisa nos curar. O que diz o salmista? Sentia dores no corpo, meus ossos. Eu estava em depressão. A palavra que mais ouvimos hoje em nossos dias, qual é? Depressão. E parece que nós gostamos de falar: eu estou depressivo, eu estou triste. Quando eu digo isso, eu fui roubado. E se eu fui roubado, eu preciso ser restituído. Porque o normal não é tristeza, o normal não é angústia, o normal é bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que serve ao Senhor. Bem-aventurado o homem que crê no Senhor. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Alegre é a família que confia no Senhor. Alegre é a família que tem fé em Deus. Então edificarão os lugares antigamente assolados. Restaurarão os anteriormente destruídos. E renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Nós não podemos passar o mal para a próxima geração. Nós temos que restaurar. Nós falamos muito em avivamento, mas o avivamento começa na minha vida. Se Deus trouxesse um avivamento para a igreja. Não, primeiro Deus precisa trazer um avivamento na minha vida.
mudar a minha vida. Nós esperamos que Deus mude a vida dos outros, mas a vida que precisa ser mudada é a minha. A salvação é proclamada em Cristo. Ordenar acerca dos tristes de Sião óleo de gozo ao invés de tristezas. Existe uma unção de alegria. Eu preciso buscar. Eu preciso crer nesta unção. Eu preciso pedir esta unção. Como é que ela começa? Confessei-te o meu pecado. Como Davi mudou a sua história, mudou a sua vida? Confessei-me o meu pecado. Confessar o pecado. O que Tiago nos traz? O ensinamento que Tiago nos traz? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Orem sobre ele e ungindo-o com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, se-lhe-ão perdoados. Confessai-vos as vossas culpas uns aos outros. Orai um pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é um tempo de murmurarmos contra a nação. Não é um tempo de entrarmos em discussões políticas. Não é um tempo de ficarmos lançando palavras de maldição. É um tempo de orar. É um tempo de buscar ao Senhor. Quantos querem ser curados? Quantos precisam ser curados? Quantos precisam ser perdoados? É com Deus que nós vamos falar. Se coloque de pé. Peça a Deus nesta noite. Senhor, precisamos de uma restituição. Precisamos voltar a ter paz nessa nação. Senhor, precisamos ministrar sobre esta geração, Pai, que está sendo destruída. Senhor, destruídas de geração em geração. Uma geração chama outra geração. Senhor, estamos numa corrida de bastão. Estamos passando algo muito ruim para a próxima geração. Perdemos a fé, perdemos a intimidade, perdemos a comunhão, perdemos a humildade diante de Ti. Senhor, nos perdoa. Senhor, oramos, Senhor, pela nossa geração. Senhor, como abençoaremos a próxima geração, se estamos doentes, estamos enfermos. Senhor, se a nossa palavra, Senhor, é sempre depressiva, sempre de tristeza, sempre de angústia, declaramos dores, mas não confessamos os nossos pecados. Não buscamos a Tua face para um perdão, para uma restauração, para uma cura, para uma libertação. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de Sião, tenha misericórdia da igreja. Senhor, nesta noite, Pai, eu oro, Senhor, perdoa o meu pecado, Senhor. Perdoa, Senhor, aqueles que eu nem sei, Senhor, que são ocultos, que muitas vezes eu não me apercebo, mas, Senhor, eu tenho sido desobediente. Senhor, eu tenho fugido da Tua face, eu não tenho honrado o Teu nome. Senhor, eu não tenho tempo de oração, eu não oro mais pelos meus filhos, eu não oro pela minha casa, não oro pelos meus negócios, não oro pelo meu casamento. Senhor, me perdoa por ter sido negligente, não mais depositar confiança na oração. Senhor, venha restaurar, venha restituir. Senhor, venha curar a Tua igreja nesta noite. Senhor, venha libertar-nos, Senhor. Tira, Senhor, a vergonha que estamos passando. Tira a vergonha, a Tua palavra nos promete. O meu povo não será mais envergonhado. Senhor, traga a restituição dos anos que foram roubados. Senhor, traga a restituição da alegria nesta noite. Se adentrou a esse lugar alguém triste, alguém abatido, Senhor, eu oro juntamente com ele nesta noite. Repreendemos todo mal, todo roubo, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, eu oro para que os seus pecados sejam perdoados.
Perdoa, Senhor, não leva em consideração os nossos pecados. Feliz é o homem que os seus pecados são encobertos, e deles o Senhor não se lembra mais. Lança nas profundezas do mar. Senhor, pega os nossos pecados, Pai, nos perdoa nesta noite, nos liberta, nos livre. Senhor, eu sou um pecador, me perdoa nesta noite. Senhor, eu quero, Senhor, te agradar. Senhor, eu quero, Senhor, ser restituído da alegria. Receba nesta noite a restituição da alegria. Receba a unção da alegria sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua família. Receba a unção da alegria, em nome de Jesus.